Olá, meus amores, a paz do Senhor, boa tarde, essa tarde chuvosa. De repente, o céu fechou e a chuva começou a cair. Glória a Deus, chuva quer dizer bênção. Eu acredito que Deus vai nos abençoar. Olha só, hoje, como eu já falei no vídeo anterior, esse vídeo vai ser falando sobre a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que seria ministrada hoje, que na verdade não seria ministrada por mim, seria ministrada pela tia Carminha. Mas com alguns contratempos que houveram, eu acredito que eu ainda vou conversar com a tia Carminha direitinho para ver como é que vai ficar, tá? Nós iremos passar um bom tempo sem vir aqui na igreja. Isso é triste, eu tô sentindo muita saudade de vocês, mas é pro nosso bem. Não é porque nós não estamos dentro do templo que nós não vamos estar voltados para Deus, do contrário, agora mais ainda. Olha só, gente, antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós iremos primeiramente fazer a nossa oração, tá bom? Aí aonde você está, no seu lugarzinho que você escolheu para estudar, feche os seus olhos que nós vamos orar, tá bom? Senhor meu Deus, obrigado, meu Pai amado, pela tua presença. Eu te agradeço por esse dia. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Te agradeço pela vida de cada uma dessas crianças, meu Pai amado. E eu te peço nesse momento, meu Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que tudo que for falado aqui neste lugar, que seja para a tua honra e para a tua glória, meu Pai amado. Que nós possamos aprender mais de ti. Que a tua palavra possa estar dentro de nossos corações, meu Pai amado. E que nós não venhamos esquecê-la, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha só. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. E essa pergunta é a seguinte: Jesus deixa de nos amar se tivermos alguma dúvida? O que você acha? O título da nossa lição de hoje é O Amigo Desconfiado. Que amigo era esse? Por que ele estava desconfiado? Hoje nós iremos responder essas perguntas através da nossa lição bíblica. E a nossa lição bíblica, ela vem falando de um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus, que esteve com Jesus, e o nome dele era Tomé. Na aula passada, vocês falaram sobre Maria Madalena, que ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Ela chegou para os discípulos, comentou com os discípulos o que havia acontecido, o que ela havia visto. Eles tiveram dificuldade em acreditar nela, mas do meio para o fim Jesus apareceu a eles. E quando Jesus apareceu a eles, é interessante a gente frisar que Jesus ele não entrou pela porta. Jesus, ele não era mais aquele homem que havia estado com eles antes da morte. O corpo de Jesus agora era um corpo diferente, um corpo glorioso. E quando Jesus apareceu para aqueles discípulos, ele não entrou por porta nenhuma, ele simplesmente apareceu. E ele mostrou para aqueles discípulos que ele estava vivo. Só que houve um problema. O amigo desconfiado, ele não estava presente naquela reunião. E mesmo quando todos os discípulos chegaram para ele contando a mesma coisa, vocês acham que ele acreditou? Negativo. Tomé não acreditou que Jesus estava vivo. Sabe o que havia na vida de Tomé? Dúvidas. Tomé tinha muita dúvida. Mas eu quero que vocês entendam o que havia acontecido com Tomé. Tomé ele não era frequentemente uma pessoa que não acreditava no que Jesus fazia. Do contrário, ele acreditava, ele andava com Jesus. Porém, pelo fato de Jesus ter morrido, houve no meio dos discípulos, amigos de Jesus, uma tristeza muito grande. Eles estavam tristes porque Jesus havia morrido. Eles estavam com medo, eles tinham medo do que ainda iria acontecer. Eles não conseguiam entender o que Jesus já havia falado. Jesus sempre falava: olha, eu irei morrer, eu não vim para ficar, eu irei voltar para o Pai. Só que eles tiveram uma amizade, eu acredito que eles tiveram uma amizade tão grande com Jesus, se apegaram tanto que quando eles viram a forma que Jesus morreram, eles não estavam preparados para aquilo. Tomé, pelo fato de não ter estado naquela reunião em que Jesus apareceu, ele não acreditou. Tomé desconfiou, ao ponto de falar que só acreditaria que Jesus estava vivo se ele tocasse nas feridas de Jesus. Olhem só como são as coisas. O coração de Tomé estava tão ferido e tão cheio de dúvidas, pelo fato de Jesus ter morrido. Eu acredito que todos os discípulos até entendiam que Jesus iria morrer, mas eles não esperavam que Jesus iria morrer de uma forma tão triste. Quando nós vemos relatos na Bíblia e estudos também, se vocês puderem pesquisar, é muito interessante. As pessoas dizem que Jesus ele foi muito ferido, dilacerado. Ele sofreu e sofreu grandes dores. E aqueles discípulos, eles viram tudo aquilo acontecer.
E a desconfiança, geralmente, ela vem ao nosso coração porque nós somos pecadores, nós somos humanos. Nós não temos a plena confiança em Deus. E Tomé, ele não conseguia acreditar que Jesus havia ressuscitado. E após uma semana se passar, após Jesus aparecer para aqueles discípulos, se passou uma semana e eles fizeram uma reunião novamente. E naquela reunião, Tomé estava. Quando Tomé estava no meio daqueles discípulos, aconteceu que de repente, Jesus apareceu no meio da sala e a mesma saudação que ele havia dado na primeira vez, ele deu naquela segunda vez. Que a paz esteja com você, com vocês. Depois ele se aproximou de Tomé e estendeu as mãos, para que ele pudesse tocar nas feridas. Ele estendeu as mãos, ele falou: Tomé, toque nas minhas feridas. Tomé, estenda o seu braço e toque no meu ombro. Entenda que eu estou vivo, eu morri, mas eu ressuscitei. Tomé, eu estou aqui com você. Era isso que Jesus estava querendo falar para Tomé. Tomé, ainda que você não tenha acreditado, porque você não viu, hoje eu estou aqui para te provar que eu estou vivo. Tomé, naquele momento, ele não precisou tocar em Jesus. Ele viu que Jesus realmente havia ressuscitado e ele entendeu que Jesus já havia cumprido aquilo, a promessa que ele havia feito. Olha só, no início eu fiz uma pergunta para vocês. Jesus deixa de nos amar se tivermos alguma dúvida? E nesse momento eu quero dizer para você, ele não deixa de nos amar. Jesus, ele não desprezou Tomé. Jesus, ele entendeu que a dor no coração de Tomé era tão grande que aquela dor gerou sobre ele uma desconfiança, ao ponto de ele não conseguir confiar em Deus. Tomé, ele é um símbolo do que nós somos. Quando Jesus apareceu naquela segunda reunião, aconteceu que Tomé se prostrou aos pés de Jesus. E ele reconheceu que realmente Jesus estava vivo. Jesus não desprezou Tomé por duvidar, mas lhe ensinou uma lição. Vocês sabem o que foi que Jesus disse a Tomé? Ele disse o que está escrito no nosso Memorizando, que vocês têm aí na revista de vocês. Está escrito o seguinte: você creu, você acreditou que eu estava vivo porque você me viu. Mas felizes são aqueles que não me viram e assim mesmo creram. Agora uma pergunta eu faço para vocês. Algum de vocês já viram Jesus? Não. Nós não vemos Jesus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós não vemos Jesus, mas nós acreditamos que Ele existe, porque nós buscamos a Ele e entendemos as Escrituras, buscamos conhecê-lo através das Escrituras, buscamos ter informação. Não tem como nós acreditarmos que Jesus um dia morreu em uma cruz, levou sobre si os nossos pecados e um dia ressuscitou e está no céu e um dia vai voltar para nos buscar. Se nós não lermos as Escrituras, se nós não tivermos informação. Olha só, crianças, esses últimos dias têm sido dias totalmente diferentes de todos. Chegou até nós uma doença, um vírus chamado Covid-19, que é o tal coronavírus. E é o que mais se tem falado nos dias atuais. E eu tenho me perguntado nesses últimos dias, será que nós temos realmente confiado em Deus? Será que nós temos realmente entendido que Ele tem um propósito? Olha só, Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele explicou todo o propósito dele para os seus amigos, para os seus discípulos que andavam com ele. E mesmo assim, quando Jesus morreu, eles não estavam preparados. Nós temos que entender com confiança, plenamente, que tudo o que acontece está no controle de Deus. Tudo o que está acontecendo, tudo que ainda vai acontecer está no controle de Deus. Ainda que esteja acontecendo algo dentro da sua casa que você não concorde, que esteja entristecendo o seu coração, que esteja fazendo com que você se afaste de Deus, que esteja fazendo com que você não acredite nas promessas de Deus. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Olha só, a palavra do Senhor nos diz que Ele nunca jamais nos deixará, Ele nunca jamais nos abandonará. Crianças, ainda que esteja tendo essa epidemia em nosso meio, ainda que as pessoas estejam entrando em desespero, que as pessoas não estejam mais confiando em Deus, assim como fez Tomé,
Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado pela dor que ele estava sentindo no coração dele. Talvez as pessoas estejam entrando em desespero porque elas estejam sentindo a dor do seu próximo, pelo acontecimento, por tudo que está acontecendo. Mas hoje eu convido você a depositar a sua confiança em Deus e a entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que a doença entre dentro de nossos lares, ainda que coisas difíceis ainda venham a acontecer, eu quero dizer novamente, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle e Ele jamais perderá. E a promessa é que um dia Ele voltará para nos buscar e Ele nos levará para morar no céu, no lugar onde não tem tristeza, onde não tem dor, onde não tem briga, onde não tem choro. Lá tudo vai ser perfeito. Nós não seremos mais pecadores, nós não teremos mais medo, lá não terá doença, lá nós viveremos em perfeição juntamente com o nosso Deus. Olha só, crianças, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena estar com Deus. Se existe alguma desconfiança dentro do seu coração, te impedindo de acreditar nas promessas que Deus deixou para a sua vida, assim como Tomé estava desconfiando das promessas que Jesus havia deixado para ele, nessa tarde eu venho te convidar para nós fazermos uma oração. E nessa oração, eu quero que você entregue tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que talvez tenha te afastado do propósito de Deus para a sua vida, da vontade de Deus para a sua vida. Olha só, no Memorizando de hoje nos diz assim: felizes são os que não viram assim, e assim mesmo creram. Feliz somos eu e você que não vimos Jesus, mas nós acreditamos que Jesus, Ele está no céu e Ele voltará para nos buscar. Nós acreditamos e por isso somos felizes. Olha só, feche os seus olhos nesse momento. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. E se algo tem entristecido o seu coração ao ponto de fazer com que você se afaste de Deus, eu quero te pedir nesse momento que você seja sincero com Deus, que você entenda essa situação e que você entenda que o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Aquele mesmo que apareceu a Tomé para provar para Tomé que ele estava vivo, Ele ainda está vivo. E as promessas dEle continuam para as nossas vidas. Feche os seus olhos nesse momento e converse com Deus. Senhor, meu Deus, eu te apresento, meu Pai amado, a vida de cada uma dessas crianças. Meu Senhor Deus, nesse momento elas estão fechando os olhos e abrindo o coração delas para Ti, meu Pai amado. Eu te peço nesse momento, meu Senhor Deus, que o Senhor venha confirmar sobre a vida de cada uma delas aquilo que o Senhor quer. Eu te peço, meu Pai amado, que não haja desconfiança. Meu Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada vai nos afastar de Ti. Nós cremos, meu Pai amado, que esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, ele é passageiro, é só um tempo. E nós cremos que o Senhor voltará para nos buscar e que nada vai nos afastar de Ti, nada vai nos afastar das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço, meu Pai amado, que toda desconfiança seja tirada do coração dessas crianças nesse momento, que elas possam ter a plena confiança em Ti. Que nós possamos confiar, meu Pai amado, de todo o coração. Que nós possamos acreditar, meu Senhor Deus, que nada venha nos impedir de Te buscar, meu Pai amado. Que nada venha nos afastar de Ti, mas que no contrário, que nesse momento nós possamos ser renovados. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. E que o Senhor, meu Pai amado, nesse momento possa falar. Que o Senhor possa continuar falando. Em nome de Jesus, meu Senhor Deus, eu Te apresento cada uma dessas crianças. Trabalhe, meu Pai amado, no coração delas. Faça a Tua vontade, meu Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Olha só, crianças, não se esqueçam, o nosso Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele jamais perderá o controle, Ele é Deus. Olha só, desafio, vocês gostam de desafio? Eu amo. O desafio é o seguinte, olha só, cada um de vocês vai gravar um vídeo ou gravar um áudio e enviar para mim o que foi que vocês entenderam da aula. Se puder gravar o vídeo, eu vou ficar bem mais agradecida, porque eu gosto de ver a cara de vocês. Mas se não, gravem um áudio, tá bom? Do que vocês entenderam, o que Deus falou ao coração de vocês. E mandem as fotos das atividades respondidas para mim. Um beijo no coração de cada um de vocês. Saibam que Deus está cuidando de cada um de vocês com um carinho especial. Beijo.